Bem-vindos! Aqui praticamos yoga com consciência, clareza e fundamento. E se eu te dissesse que no século XVIII, na Índia, já se media o tempo com uma precisão de segundos, usando apenas pedra, luz e sombra? E que estes cálculos são tão rigorosos que se aproximam dos dados modernos da NASA? Para entender isto, precisamos recuar a uma tradição milenar, o Jyotisha Vedanta. Jyotisha significa literalmente luz e era considerado os olhos dos Veda. Não era apenas a astrologia como é hoje vista, era um sistema sofisticado de cálculo do tempo, ciclos celestes e alinhamento com os ritmos naturais. Um dos textos mais importantes desta tradição é o Surya Siddhanta, um tratado astronómico com milhares de anos, em que descreve com precisão os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas. Mas o mais fascinante é isto: o conhecimento não ficou apenas no papel. No século XVIII, na Índia, ele foi transformado em algo monumental. Observatórios gigantes, construídos em pedra, capazes de medir o tempo e o espaço com uma precisão surpreendente. E é aqui que entra o jantar. O responsável por esta revolução foi o Maharaja Jai Singh II, um rei, astrónomo e estratega. Na sua época, a Europa já utilizava telescópios e instrumentos metálicos. Mas havia um problema sério. Estes instrumentos sofriam de expansão térmica. Pequenas variações de temperatura criavam erros nos cálculos. Para alguém obcecado por precisão, isto era inaceitável. Então Jai Singh II fez algo radical. Em vez de confiar em metal, ele construiu instrumentos gigantes em pedra, estruturas fixas e estáveis, alinhadas com o eixo da Terra. Enquanto a Europa olhava para o céu com instrumentos portáteis, a Índia começou a medir o cosmos com arquitetura. Não era apenas observar, era entregar o observador no próprio instrumento. E há um detalhe histórico pouco conhecido, mas fascinante. Jai Singh II não trabalhou isolado. Ele enviou embaixadas científicas e diplomáticas para várias cortes europeias, incluindo a corte de Dom João V em Portugal. O objetivo? Aceder ao conhecimento astronómico mais avançado da época, tabelas europeias, instrumentos, modelos matemáticos. Mas em vez de simplesmente copiar esses sistemas, ele fez algo muito mais interessante. Comparou, testou e, em muitos casos, corrigiu. O resultado foi uma síntese única, onde o conhecimento tradicional indiano dialoga diretamente com a ciência europeia. Mas esta troca de conhecimento não acontecia apenas através de embaixadas formais. Havia um outro canal igualmente poderoso: os missionários da Companhia de Jesus. Desde o século XVI, Goa, então sob o domínio de Portugal, tornou-se um dos principais centros de intercâmbio científico entre a Europa e a Índia. Os jesuítas não eram apenas religiosos, eram também matemáticos, astrónomos e cartógrafos. Em Goa
Estudavam os textos clássicos indianos, como o Surya Siddhanta, e comparavam-nos com modelos europeus baseados em Cláudio Ptolomeu e mais tarde em Nicolaus Copérnicos. Este contacto criou algo raro, um verdadeiro diálogo entre sistemas de conhecimento. Não era apenas transmissão, era comparação crítica. E é muito provável que Jae-Sing II tenha tido acesso indireto ou mesmo direto a este fluxo de informação, o que ajuda a explicar a sofisticação e a precisão dos seus observatórios. Se olharmos o mapa da época, vemos uma rede impressionante de circulação de conhecimento, rotas marítimas que ligavam a Índia à Europa. Navios a partir da costa indiana, passando por Goa, contornando África até chegarem a Lisboa, um dos grandes centros científicos e comerciais do mundo do século XVIII. Era aqui, na corte de Dom João V, que circulavam mapas, tabelas astronómicas e instrumentos de precisão. Portugal não era apenas uma potência marítima, era também um ponto de convergência de conhecimento global. E é precisamente esta ligação entre Índia e Portugal que encontramos uma das chaves para compreender a engenharia do tempo de Jae-Sing II. O exemplo mais impressionante é o Samrat Yantra, um enorme relógio solar, com uma precisão que pode chegar a cerca de 2 segundos. A sombra move-se aproximadamente 1 milímetro por segundo. Sim, estás literalmente a ver o tempo a acontecer, em tempo real. Outro instrumento fascinante é o Jai Prakash Yantra. Aqui, o céu é mapeado de forma invertida, como se estivesses dentro de uma esfera celeste. Tu entras no instrumento e tornas-te parte da observação. E isto tudo está integrado em complexos chamados Jantar-Mantar, verdadeiros laboratórios ao ar livre. Não são ruínas, são máquinas científicas em escala monumental. Agora vem a parte que surpreende até os cientistas modernos. Os cálculos do Surya Siddhanta para o ano sideral têm uma margem de erro inferior a 1 segundo, quando comparados com os dados modernos da NASA. Isto levanta uma questão fascinante. Como é que uma tradição tão antiga conseguiu alcançar este nível de precisão? A resposta pode estar na combinação de 3 fatores: a observação contínua ao longo de gerações, rigor matemático e alinhamento direto com os ciclos naturais. Mas talvez o mais importante não seja apenas a precisão, é a relação com o tempo. Hoje vivemos desligados dos ciclos naturais, guiados por relógios, horários rígidos e luz artificial. Mas quando se observa o céu, algo muda. O tempo deixa de ser apenas algo que se mede e passa a ser algo que se experiencia. Se queres explorar esta relação mais profunda com o tempo, o corpo e os ciclos naturais, estou a abrir um grupo restrito de aulas regulares onde integro o yoga, respiração e estes princípios do yoga e do samkhya. Se fizer sentido para ti, envia mensagem privada para mais informações. Pratica comigo em qualquer lugar do universo.